expressão hoje, ad astra et ultra. Em latim, o que é que significa? Como é o nome? Ad astra et ultra. Aos astros e além deles. Aos astros e além deles. Isso é uma expressão do Star Trek, né? Não sei, pai. Deve ser. Na Jornada nas Estrelas. Uhum. É. Deve ser. É porque eu não acompanhava. Ad Aos astra astros e et além ultra. deles. Não tem um adastra, não? Ad astra. Ad astra. Então, aos astros e além deles. Que ultra é além. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no Pode Falar em Direito com José Feliciano de Carvalho, vovô, comentando a respeito dos seus conhecimentos, de suas experiências profissionais, de suas lições de vida. Antes da gente continuar com a nossa conversa, eu quero muito agradecer o carinho das pessoas que estão acompanhando. Uma menção especial à doutora Vilma Barros, doutor Roberto Medeiros, doutor Armando Albuquerque, doutor Fabrício, doutora Valesca Fonteles, doutor Mário Filgueiras. Muito obrigado pelo carinho de todos. E lembrem-se, todo mundo que estiver acompanhando aqui o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, né, curtir o vídeo, comentar, ativar o sininho para as notificações e compartilhar com os amigos e familiares. É sempre um prazer contar com a presença de vocês aqui nesse nosso mundo virtual e um privilégio, uma honra contar com essa valiosa audiência. A gente estava aqui conversando com o vovô, né, a respeito sobre a dificuldade de um indivíduo ser um julgador. E o senhor estava querendo comentar, vô, a respeito da possibilidade, quem sabe, dos juízes, principalmente dos tribunais de superposição, terem um mandato. O senhor acha mesmo que eles devem assim, atuar com um mandato por um tempo determinado? Podia ter mandato, porque todo poder tem mandato. Então, ele tinha um mandato, mas isso não impediria dele ser reconduzido por outro mandato. Sim. Porque, às vezes, o juiz é tão bom, ele é tão ciente, ele é tão senhor da sua função de julgar, que seria um desperdício um homem desse, às vezes, ou uma mulher, ser aposentado, ou deixar de ser. Se ele deixar de ser de uma hora para outra. Não pode ser uma coisa dessa. Podia ser reconduzido. Porque os tribunais encontram muita dificuldade, algumas vezes encontram muita dificuldade para resolver os problemas que certos indivíduos criam para a magistratura na arte de julgar. Sim. Por falar na arte de julgar, vô, assim, vamos agora abordar alguns casos que o senhor trabalhou, que são casos muito interessantes para compartilhar, tanto com a comunidade jurídica, mas também para a não jurídica, né, para as pessoas que não sejam necessariamente da área do direito, porque são histórias interessantes que envolvem vidas humanas, não é? E teve uma questão que o senhor trabalhou, numa ação penal, que é raro, né, porque o senhor é um célebre civilista aqui do nosso estado, mas vez ou outra, não é, atuava na área penal. Acho que foi numa queixa-crime que o senhor teve que atuar num processo que no segundo grau compôs o colegiado a famosa desembargadora Auri Moura Costa, que deu nome ao presídio feminino do nosso estado. Como foi esse caso, vô? O senhor teve que ir lá fazer uma sustentação oral? A desembargadora, quando eu nasci, ela já escrevia livros sobre prisão, sobre presídio. Ela era uma mulher muito bem preparada em direito penal. E era mãe, ela tinha dois casais de filhos. Era mãe de um colega meu de turma, a desembargadora Auri Moura Costa. Quando ela chegou aqui a Fortaleza, ela veio para uma vara civil. Eu trabalhei com ela na vara civil. Depois, ela foi nomeada desembargadora e foi para uma cama criminal. Ela era extraordinária, muito decente, muito digna e valente. Era uma mulher valente, ninguém dobrava. Ninguém dobrava, ela era uma mulher valente. E eu tive
uma ação penal. Eu estava lá no Eusébio, na casa de campo que eu tinha lá. Quando chega de manhã, uma tia, que chamava tia porque ela era casada com meu tio, que era irmão do meu pai, e uma filha dela. Não tinha o dinheiro para pagar nenhum advogado criminalista. Eu sempre trabalhei em direito civil, que eu sou daquela teoria do professor, do professor que comandou a comissão que criou o novo Código Civil. Ele dizia que o direito civil é a constituição do cidadão comum. Professor Miguel Reale. Então, elas chegaram lá, desesperadas, porque o filho da minha prima, que era filho dela, estava preso. E a prisão dele é porque ele teria ofendido, isso era no tempo da ditadura. Certo. Ele teria ofendido a namorada, ter tido relação com a namorada que era virgem. Certo. Só que a namorada era filha de um militar. Isso criava uma antipatia tremenda, porque na polícia onde ele estava, ficava difícil até de se falar com ele. A dificuldade era muito grande. Agora, quem que ia enfrentar? O advogado criminalista que ia enfrentar uma situação dessa. Eu tentei abordar, conversar, saber o que foi que houve, saber do fato. Obtive muito pouca informação. E o tempo foi passando. E como esse crime é um crime que só se move por queixa-crime, então existe só dois tipos de ação penal. A que se move por denúncia do Ministério Público e a que se move por queixa. Certo. Só que na queixa existe uma decadência. Sim, um prazo para se propor ação penal. Tem 6 meses, né? Sim. Para poder promover a queixa. Então eu fiquei nessa dificuldade, mas fiquei observando se a queixa-crime ia entrar. Não entrou. Aí o Ministério Público foi e ofereceu a denúncia. Eu fiz a defesa, mostrei que não tinha aquele tipo de denúncia, mesmo porque ele tinha até perdido o prazo para entrar com a queixa-crime. Certo. E o Ministério Público não podia oferecer denúncia em ação de direito privado. Principalmente naquele caso típico. Porque a ação penal ela só se move ou por denúncia ou por queixa. Sim. Fui ao juiz, mas o juiz não aceitou de jeito nenhum. Foi marcar um interrogatório do rapaz, me deu uma dificuldade. Aí o promotor, que era o homem zarrão, e eu um garoto, eu estava começando praticamente a minha profissão. Aí ele olhou para mim na sala de audiência. Ele disse, olha menino, todo inquérito, quer seja particular, quer seja público, em que o Ministério Público entrar, vira público. Eu disse, só se você for formado na Faculdade de Direito da Baixa da Égua. Se eu não deixar barato também não, né, vô? Não. Eu disse, por quê? Porque isso eu não consegui aprender. Você aprendeu isso lá, pô? Aí o juiz, não, vamos adiar, eu vou adiar, os advogados se acalmam. Eu disse, advogado não, esse cara tá inventando uma coisa aqui, rapaz. Direito, o professor Eribaldo Dia da Costa disse que direito você tinha que aprender estudando. Não era adivinhando, não. Ele dizia que na hermenêutica jurídica não tinha capítulo de adivinhologia, de adivinhometria. Ninguém é por adivinhação, não.
Mas não gostei. Não gostei. Porque ele me repreendeu na frente de todo mundo. Aí eu entrei com o habeas corpus. O habeas corpus estava faltando. A Câmara Criminal tinha 5 desembargadores. Um estava fora porque estava de licença. Tinha 4. O relator, veja só as coisas, tinha sido presidente da OAB. Durante a ditadura, eu atendi inúmeros pedidos dele para fazer a defesa de advogado preso. Fiz e nunca recebi nenhuma ligação de agradecimento. Ele era o relator. Eu pensei que ele sabia direito penal, sabia de processo penal, pensei que ele sabia. Fiquei quieto. O outro, que estava perto dele, tinha sido juiz de menores, com quem eu trabalhei. Era também um indivíduo muito dócil. E tinha o presidente que não se dava comigo, porque eu tinha entrado com um mandado de segurança contra ele, porque ele demitiu um juiz por telegrama. E então eu fiz o mandado de segurança, e do mandado de segurança eu disse que, por telegrama, o presidente do Tribunal de Justiça não podia demitir nem o varredor do tribunal. Ele ficou com raiva de mim. E a desembargadora Auri Moura Costa, que a Auri Moura Costa, eu não tinha falado com ela, fazia tempo que também eu não havia, estava lá na ponta. Aí eu fui fazer a defesa. Só que a beca que se usava na Câmara Criminal era tão velha, eu acho que aquela beca funcionou na defesa do Caim, quando ele matou Abel. Pelejei para vestir a beca e não deu certo. Não deu certo. Aí eu acabei botando os 2 braços na beca, sacudi por cima, para ver se ela descia e ficar menos pendurada. Aí o desembargador, presidente, me passou um carão de pulgo. Vixe. Disse: o tribunal não pode ficar esperando que o advogado aprenda a vestir uma beca. Atrás de mim, a sala cheia de advogados, todos calados, que era do tempo da ditadura. Certo. Todos calados. Aí esse advogado, que era um cidadão muito educado, ele só trabalhava com habeas corpus. Ele fazia os habeas corpus mais curtos do mundo. Ele passava sempre na delegacia de polícia para saber se tinha alguém preso. Se tivesse, ele disse: que eu faço habeas corpus. Você me paga 20 conto, eu faço. Ele tinha que depositar na Caixa Econômica todo dia 20 conto. Aí escrevia um habeas corpus na folha de papel. Certo. Eu disse: como é que você faz um habeas corpus na folha de papel? Esse rapaz, a liberdade é o maior bem que você tem depois da vida. Eu disse: é. Pois eu digo que o meu nome, impetuoso de habeas corpus em favor de Flávio Zanzói, preso injustamente por arbitrariedade do delegado Flávio Zanzói. Pede a expedição do mandado de soltura imediato. Pede deferimento. Pronto. O juiz vai mandar notificar o delegado daqui que ele vai se explicar. Que ele não é arbitrário, que tinha justificação para a prisão. O juiz acabava me dando. E ele tinha razão. Aí ele disse para mim: você vai perder o habeas corpus. E vai perder por unanimidade. Vixe. Aí, quando foi na hora do julgamento, eu fiz a sustentação oral e defendi isso. Mostrei que existiam 2 tipos de ação penal. Eu estou lhe dizendo essa história só para você ver que tinha 2 juízes, 4, tinha 2 juízes que eram pessoas que eu considerava minhas amigas. Um me devia porrada de favor. Sim. Os outros 2 não. E um me passou o carão, o presidente, que ele tinha chegado no tribunal pela linha do Ministério Público. Aí
Fui fazer a sustentação oral. Quando terminei, o relator negou a ordem. O que foi presidente da OAB. O outro ficou discutindo com ele que não era assim, que o crime era diferente de denúncia, que está errado, e concordou com ele. Aí já fiquei 2-0. Aí nisso, o presidente que tinha me passado carão, mostrando que realmente era um juiz e eu era uma pessoa indisposta para ele tinha as razões dele. Por conta do mandado de segurança Por causa do mandado de demitiu segurança. por telegrama. Pegou, deu uma descascada desse relator que eu fiquei com pena. Ele disse, eu concedo a ordem para a soltura imediata do preso. Aí a desembargadora Auri Moura Costa falou, essa aí, eu vi, eu já conheci ela de perto, essa daí deu um voto brilhante, rapaz. Mas deu uma lição de o que é direito penal, e o que é processo penal, o que é ação penal pública e o que é ação penal particular, o que é prescrição, decadência. Uma lição. Votou aí empatou. Aí o presidente desempatou. E pelo voto de Minério, ele votou de novo comigo. E eu ganhei de 3-2. Eita, que emocionante, vô. Pois é. Aí eu saí do tribunal, rapaz, com uma felicidade tão grande dessa vitória. O advogado bem novo. Não, começou com 2-0, o outro ainda estava agorando, dizendo que ia perder. É. Aí fui lá pro fórum, atrás do juiz da ação penal, com alvará de soltura e uma ordem para ele mandar indeferir a inicial do Ministério Público e mandar para o arquivo. Trancar a ação penal. Trancar a ação penal. Aí, quando eu apresentei, o juiz disse, sim, senhor, o senhor conseguiu ele. Aí, mandou para o arquivo. Aí eu passei pelo promotor, ele disse, agora o senhor pega o voto dos desembargadores que votaram comigo e aprenda direito penal para você deixar de fazer uma estultice dessa, você já encanecendo, você já com as suas leves adornando o invólucro da sua careca. Isso aí foi verdade. Eu ganhei isso aí, sabe, como foi verdade. Só depois é que eu fui comunicar ao rapaz, quando ele foi à delegacia, né? Soltá-lo. E ele ficou estupefato. Como foi que você conseguiu isso? Que a moça era filha de um militar e era do alvo da Revolução. E estava tudo, ninguém tinha direito a nada. E aí ele ficou livre de sempre. E depois soube dele. Foi sendo professor de matemática no Rio de Janeiro, em universidade. Legal. Mas depois ele, para dizer assim, ligar para mim e dizer, olha, prima, obrigado por ter restituído a minha liberdade. Mas são os preços das coisas da vida. Antigamente, né, vô, tinha muito crime, tolo, não é? Crime ainda assim daquela cultura machista, né? Que simplesmente se relacionar fora do casamento podia ser considerado crime. Você quer crime. ver outra coisa que aconteceu comigo do campo penal? O desembargador Zé Cisne, eu vou citar o nome dele, era o juiz da execução penal. E sempre quando eu saía do foro muito tarde. E ele ficava lá e despachava muito. Mas não gostava de saber que tinha alguém sendo injustiçado. Eu achava isso bonito dele. Certo. E tinha uma mulher que serviu o café em todos os andares. Já sei qual é a história. E o pior que eu ia te perguntar. Aí ele dizia, procura o Feliciano aí. Era um rapaz, a esposa do indivíduo
assim, o marido dela estava preso, não é isso? E já tinha passado o tempo de cumprimento de pena dele e precisava só de uma provocação ao juiz por um advogado para o indivíduo ser solto, não é isso? Agora, o cara nunca tinha sido nem denunciado. Vixe. Estava preso por obra e graça do delegado de polícia. Aí mandou uma mulher me procurar. Aí eu, o que será que ele quer comigo? Era quase 5 horas da tarde, rapaz. Aí eu disse que o andar dele era o primeiro. Ele disse, Feliciano, essa mulher está com o marido preso faz muito tempo e nunca houve nem denúncia. Faz aí um requerimento pedindo a mim que mande pôr em liberdade imediatamente, que eu assino aqui já o alvará e ela mesma leva lá para o IPPS. Era lá no IPPS que ele estava. Aí eu fiquei. O senhor andava com a máquina de escrever, né? É lá na máquina de escrever mesmo, lá dele mesmo. Certo. Escrevi a petição, ele despachou, ele mandou fazer o alvará, o Dedé, que trabalhava com ele, fez, entregou a ela, e ela foi-se embora. Eu também não soube do resultado. A gente tinha feito uma reunião de amigos lá na minha casa de campo, e depois eu fiquei fazendo, voltando para casa, trouxe os meninos e fiquei trazendo, na veraneio que eu tinha, fiquei trazendo as coisas para casa. Sim. Para a minha casa aqui no centro. Pneu furou. No meio da estrada. Bem pertinho da casa de Zé de Alencar. No tempo que ainda não existia a CE 040, era só uma estradinha bem estreitinha. Bem estreitinha. Assim, secundária, que chegava até o Eusébio, né? É verdade. Aí o pneu furou. Aí eu tirar tudo de dentro da mala do carro, atrás de macaco, de chave de roda, e olhar se o pneu sobressalente tinha ar para colocar. Eu estava numa apertura, rapaz, tão desgraçada. Sozinho. Sozinho e quase 1h da tarde. Aí lá vem um sujeito de bicicleta. Eu disse, epa, agora sim, se esse cara for um malfeitor, ele vai me quebrar aqui e não vai dar certo. Cheio de coisa dentro do carro? Cheio de coisa dentro do carro, e ele veio. Quando ele foi chegando perto de mim, ele botou o pé fora da bicicleta e foi parando a bicicleta pelo fio de pedra. Vixe, o senhor ficou com medo. Ora, se eu fiquei. Aí parou, eu disse, o senhor é o doutor Feliciano. Eu disse, poxa, pai, ainda sabe o meu nome. Eu disse, sou, rapaz, o que tu quer comigo, macho? Esse doutor, pode deixar que eu mude o pneu do seu carro. Do nada, ele conhecia o senhor. Eu disse, você muda? Eu disse, mudo, pode deixar. Aí mudou, ele disse, o senhor sabe quem sou eu? Eu disse, não, sei não. Sou aquele preso que o doutor Aricide pediu para o senhor fazer uma petição e minha mulher ficou lá esperando e ela trouxe o alvará para me soltar. Eu nunca pude agradecer o senhor. Eu disse, não precisa agradecer não, rapaz. A sua liberdade é a sua vida. Eu fiz um favor ao desembargador e a você, porque eu também fiquei com muita pena dela, de ver o marido dela preso sem ter cometido nenhuma falta e sem ter sido denunciado. Quero pagar o senhor, isso a mim eu não quero receber. Eu disse, mas eu queria pagar. Mas eu não quero. E não recebeu. Quer dizer que aí eu me senti tão aliviado quando esse homem disse isso, que eu vi que ele não era um malfeitor. Aí veio aquela lição do pregador do Ivete Zémani, fazer o bem sem saber a quem. Não, isso aí foi compensador. Essa coincidência. Quer dizer, não ganhei dinheiro de nada, mas fiz um bem extraordinário a uma pessoa. E como é que ele sabia quem era o senhor? Ele me identificou, ele na seta foi lá o foro
me identificou, a mulher me apontou, tá aí, o advogado faz daí. Ele quis conhecer o homem que tinha feito o requerimento para É, soltá-lo. é. Aí a esposa de longe apontou, foi aquele ela doutor. levou ele lá no foro, foi agradecer o embargador, o doutor Aricínio, e apontou a mim para ele. O senhor nem percebeu no dia. Que eu ia saber, não me lembrava mais nem da mulher. E aí as coincidências de Deus, não é? O senhor dá o prego, né? Que no nosso linguajar é o carro enguiçar na estrada. Precisa de ajuda e ele tá lá exatamente no momento, na hora. Chegar na hora. Ele devia morar ali por perto, ele deve ter visto de longe. E Deus permitiu esse encontro. Aí ele me conheceu, né? Me conheceu. Eu disse, rapaz, aquele velho ali, eu conheço ele. Aí me tirou desse prego aí. E eu não sabia que tinha sido a ele que eu tinha feito esse favor. Isso vale mais para mim do que dinheiro. Sim. Porque o conforto e a realização de caráter moral e ético, para mim, é de um conforto extraordinário. E eu nunca deixei de atender o doutor Ari. Eu fiz isso infinitas vezes, mas esse foi o único Sim. que veio querer me conhecer e veio agradecer. Tem uma história que está no Evangelho, não é? De um grupo de leprosos que foi curado. E somente um voltou para agradecer ao mestre, né? E ele questionou onde estão os outros, né? Foram ser felizes e tal. Mas é interessante a gente observar um evento como esse, que aí, assim, nos serve de referência, sabe, vô? No sentido de que quando a gente procura fazer o bem, independentemente de esperar algo em troca, quer seja dinheiro, quer seja reconhecimento, é como se o universo conspirasse ao favor do indivíduo. Porque depois desses eventos todos, né, o senhor ajudou muitas pessoas, assim, a sua caminhada, o seu trilhar sempre foi algo alvissareiro. Deus sempre abençoou o seu destino. E isso é muito bonito de se ver. Porque quando foi criada aqui a primeira escrivania da assistência judiciária aos necessitados, eu fui admitido lá para trabalhar lá. É o cartório dos pobres. Sim. Chamado. Lá pobre não pagava nada, mas é bicho para gostar de questão. E aí tinha que fazer o mandado, copiar o mandado, a petição inicial todinha do advogado. Aqui tinha um advogado que nunca escrevia numa petição inicial. A petição inicial dele nunca tinha menos de 100 páginas. Meu Deus. Acredita isso? Sério? Era. Naquele tempo que não tinha computador? Que não tinha computador. Mas eles trabalhavam com a equipe de vários advogados. Eles botavam você para escrever. Aí você escrevia 5 linhas. Estava na hora de ir embora. Quando no dia seguinte você voltava, você botava o papel de novo. Aí não, bota outro. Aí ele acabava, juntava as petições só com 3 linhas escritas em cima. Aí por isso que ficava uma coisa ruim de fazer. Sei. Eu aprendi muito com esse povo. E aprendi e me exemplifiquei. Eu tomei como exemplo. Que às vezes o seito não pode viver só de querer obter lucro, ter renda. Eu me lembro de um advogado que fazia tudo quanto é de coisa errada. Me encontrei com ele ali, aqui nesse Foro Novo. Ele disse, profissão boa, rapaz, essa de advogado, profissão boa. Nós vamos trabalhar juntos. Isso contigo, não. Eu não vou trabalhar contigo. Eu disse, não, vamos trabalhar em Elites Consort. Eu vou ser advogado do outro réu. Ele disse, então você fez alguma falcatrua. E deve ter enganado o juiz. E se você tiver enganado o juiz é que vai se ver comigo. Porque eu represento contra ele. Não acredito nisso. Aí ele disse, será possível? Eu disse, o juiz despachou, depois dele já ter sido nomeado para o tribunal. Ele não tinha tomado posse, mas ele não era mais juiz. Isso aí ser muito fácil para mim. Aí botaram uma juíza lá, que ainda hoje eu não sei quem é essa moça.
proferiu uma decisão belíssima, rapaz. Tornou sem efeito a decisão do juiz titular Sei. e restabeleceu a ordem do devido processo legal. Era essa questão que ele dizia que queria trabalhar comigo. Então, profissão fácil não é. Porque eu não conheço. Olha, você vê, juiz perde prazo, a perda do prazo do juiz não tem nome. Promotor perde prazo, a perda do prazo do promotor não tem nome. O escrivão não faz as coisas no prazo, ou o diretor de secretaria, não tem nome. Mas se o advogado perde um prazo do interlocutório, houve uma preclusão. Sim. Se ele não paga o preparo de um recurso, a deserção. Né? Sim. Se ele não fez a contestação, dá revelia. E se ele não apelou de uma sentença e transitou julgado, vira res judicata. Quer dizer que toda perda de prazo de advogado tem nome próprio. Os dos outros coparticipantes, É mesmo que nada. os participantes da figura do processo, não tem nome, só tem nome para advogado. Será que isso é certo? Eu acho que a lei devia ser uma só para todo mundo. Uma só para todo mundo. Chico foi ministro, e não sei qual foi o presidente da República, mas ele foi ministro de Minas. Ele disse uma frase que eu nunca me esqueci dela. Ele disse: a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Se perde o prazo de desconto dele, Sim. quando ele chegar no fim do ano, no fim do mês, tem que descontar aqui 5 dias. Foi 5 dias de prazo que você perdeu. Sim. Eu vi dizer que eu não sei, acho que você deve saber, que tem prazo hoje de 100 dias, que o processo não pode ficar parado por 100 dias, né? Pô, isso aí eu não sei decorado não, mas tem... Hoje tenta-se buscar um regramento, até porque a emenda constitucional número 45 colocou como uma garantia fundamental a razoável duração do processo. Mas tem magistrado, tem tribunal que diz assim, não, se o processo é complexo, tem que demorar muito mesmo. Utilizando a garantia que é para tornar o procedimento mais célere como uma desculpa para elastecer. Não, mas me disseram que tem um prazo aí que o processo não pode ficar parado por mais de 100 dias. Ora, se o processo passar parado 100 dias, o ano, quando o ano não é BC, tem 365 dias. Quer dizer, tirando sábado e domingo, o processo pode ficar parado só por um espaço de 100 dias. Porque 100 dias de parado, o ano tem 360, cobre os 300 dias, né? É verdade. Agora, para advogado não pode. Eu vi um artigo ou foi uma entrevista, dado por um ministro do STJ, faz tempo isso. Assim que o Código de Processo Civil entrou em vigor, atual, ele dizia que o Código de Processo Civil atual era o Código dos Advogados, porque cuidou das execuções contra a Fazenda Pública. Era o Código dos Advogados. Eu não sei quem foi, se alguém escreveu, mas também eu vi, dizendo para ele que o Código não era dos advogados, não, o Código era do STJ. Porque o STJ conseguiu tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei restabelecendo todos os termos que prejudicavam o direito do recorrente do Código anterior no mês de fevereiro, quando o Código ia entrar em vigor em março. Quer dizer, antes do Código entrar em vigor, ele já foi alterado. Sim, é verdade. Foi alterado. Aí ele dizia, o ministro, que o tribunal tinha 72 milhões de processos pendentes de apreciação, que isso em dinheiro dava importância de tanto.
a pessoa que fez a representação, que respondeu a ele, disse, mas esses, conforme estatística feita pelo STJ, ele disse, essa estatística, ministro, é um engano, inclusive, do senhor. O senhor falou para o ministro? Eu não falei, não. Foi o autor que o senhor... Foi o que eu vi, Sim. que eu li. Eu não falei com o ministro. Ele disse, senhor ministro, o senhor está se enganando. Porque os recorrentes, esse mundo de recorrentes, e essa quantidade enorme de dinheiro, porque ele queria dizer que os recursos especiais que eram interpostos e que não eram recebidos pelos tribunais ordinários do país, pelos presidentes, em despachos sumários e sumíticos, sem fundamento e sem nada. Despachos magricelos, raquíticos, de uma meia banda de papel. Não tinha fundamento. E a gente dizia que fica difícil se atingir o fundamento da decisão recorrida, porque a decisão recorrida não tem fundamento. Isso está escrito na Constituição Federal. Desde 88 está escrito lá. O ministro Fux transmudou muitos dos direitos constitucionais para o texto do Código de Processo Civil. Sim. E fez isso para que, sendo uma lei federal infraconstitucional, pudesse obrigar os ministros a apreciarem o direito da parte. Sim. Para quando viesse de Brasília, não chegasse lá e voltasse sem modificação, porque ia transitar julgado, era a decisão do tribunal local. E a pessoa não viu o direito federal infraconstitucional julgado corretamente, porque o STJ é o maior tribunal do país, a instância mais elevada sobre o direito federal infraconstitucional. Sim. Porque a Constituição Federal diz respeito, é lá a competência do Supremo. Sim. Então, isso foi dizer. Aí a pessoa que escreveu disse, ministro, se tem 72 milhões de processos parados, só pode ser a espera de julgador. Porque não pode, nenhum desses processos, Vossa Excelência não apontará nenhum desses processos, precisando de uma petição do advogado da parte, de 5 linhas, só 5 linhas, uma petição só de 5 linhas. Não tem. Se está parado, é por falta de juiz. Porque o STJ está em 33 ministros, desde quando foi criado. E até hoje não se aumentou esse número. Era para ter 99 ou mais. Porque se está faltando juiz, bota juiz. Sim. É direito do povo. O que se está pagando, o salário de um juiz não é renda. Juiz não era para pagar imposto de renda. Por que o juiz vai pagar imposto de renda? Ele não é renda, ele tem que trabalhar, ele não pode fazer outra coisa. E um detalhe, boa parte desses processos, né, a maior parte é o poder público protelando demanda. Isso é que eu disse para você, porque os que recorrem, ou é o Estado, ou o município, ou a União, ou as autarquias. E essas, além de ter o prazo dobrado, não pagam o preparo. Então, quem está reclamando é quem pagou. E quem pagou, os presidentes ou os vice-presidentes dos tribunais locais, indeferiram, impediram o recurso de subir. Mas receberam o preparo. Sim. E até esse código entrar em vigor, ainda hoje eu gostaria de saber se houve algum presidente do tribunal que, ao não receber um recurso especial, se ele mandou devolver a parte o dinheiro do preparo. Porque quando a pessoa pagou o preparo, pagou para ser julgado. E não foi. Ele não deixou subir. Então era para devolver o dinheiro, porque ninguém. O 884 do Código Civil, pode olhar. A lei veda o enriquecimento sem causa justa.
Essa discussão, vô, ela reflete a angústia dos advogados, das partes processuais, em relação à dificuldade que existe para que os recursos sejam recebidos e conhecidos nas instâncias superiores que ficam em Brasília, não é? Existem muitas restrições para que a gente para que se possa levar uma demanda que tramitou no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal para uma instância superior. Assim, se cria muita restrição para que os recursos não sejam apreciados e, em vez disso, se deixam de criar mais cargos de ministros que certamente iriam solver esse problema de uma forma mais justa. Porque muitas vezes o que a parte quer não necessariamente ganhar o processo. Claro que quer, mas obviamente quer pelo menos uma resposta aos seus argumentos recursais, que muitas vezes não são analisados. Eu vou dizer a você, no exercício da minha profissão, eu sei que eu não posso ser dono da verdade, que ninguém é dono de nada. Mas se eu perder uma causa, eu já disse isso a vários juízes com quem eu já trabalhei. Se o senhor julgar contra mim numa sentença fundamentada, capaz de eu me convencer, eu não recuo. Eu me vergo à sabedoria de Vossa Excelência. Agora, se eu não me convencer, enquanto houver meio de eu lutar, eu vou lutar até o fim. Nem que na última coisa eu promovo uma ação de indenização contra o Estado, contra a União e coloque o juiz como litisconsorte passivo. Mas se for bem fundamentada, eu me vergo. É isso, tudo que se espera, não é que as decisões sejam realmente fundamentadas. Porque a gente está debatendo uma questão, né, que dá essa aflição exatamente porque o que ocorre na prática é uma ausência de apreciação verdadeira. E com essas considerações, com esse debate a respeito da dificuldade que as partes processuais enfrentam, né, para que suas demandas sejam levadas às instâncias superiores, a gente encerra aqui esse nosso episódio de hoje. A gente agradece o carinho de todos que estão nos acompanhando. É um prazer, é um privilégio, uma honra tê-los conosco aqui. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Assim, compartilhem, comentem. E muito obrigado, viu? Fiquem sempre com Deus e com a paz de nosso Senhor. Até logo, pessoal. Muito bem.